O dicionário define a palavra transformação como a qualidade de se mudar, daquilo que passa pela metamorfose, dar uma nova forma, um novo sentido. Assim acontece na natureza, assim também é na nossa vida. O que antes era apenas um passo em falso, hoje conquistamos os nossos sonhos. Transformar e ser transformados faz parte da nossa existência. O legal de trabalhar na cozinha é que, assim, de elementos tão variados, você consegue juntar tudo e fazer um prato tão gostoso, tão diferente, tão saudável. Quando meu filho tinha 3 anos, ele teve um problema, teve uma meningite, e aí o médico chamou a família para despedir. E eu fiz um pacto com Deus, porque eu acho que Deus é um Deus de amor, Deus de alegria. Deus não é um Deus que dá e Ele toma quando você faz algo errado. Mas eu acho que Deus quer ver a nossa felicidade. E eu fiz um pacto com Deus que eu queria ajudar na obra, porém, se Ele trouxesse meu filho saudável de novo, alegre, correndo como ele estava. No meu bairro, naquela época que eu comecei, que eu fiz esse pacto com Deus, a igreja estava começando a ser construída. Então eu vi ali uma oportunidade para mim colocar em prática o que eu tinha feito com Deus. E aí eu comecei a fazer o pão. Fazia o pão, vendia para as pessoas da igreja e ajudava na construção. E o negócio cresceu. E assim, é muito importante que quando você tem um problema, a sua comunhão com Deus aumenta. Então, assim, o que mudou na minha vida foi assim, eu tive o problema e eu segurei nas mãos do Senhor. O que fez a diferença na minha vida foi isso, a minha comunhão com Deus. O meu sonho é que essa empresa gere tantos resultados que a gente consiga construir uma igreja por mês. Seria fantástico, imagina, uma igreja sendo levantada por mês. Esse é um sonho e eu acho que assim, esse é um sonho realizável. Mudanças acontecem muito rápido e a gente está nas mãos de um Deus grandioso que é dono de tudo. Então, eu estou disponível para isso. Tudo começa por comunhão. E é só por meio dela que Deus se torna o centro da nossa vida. Quando olhamos para a Bíblia, essa foi a fórmula de Jesus. Uma comunhão que produz frutos. Eu sempre fui muito envolvido com música na igreja e eu canto no Ministério Identidade há 2 anos. E assim, é uma oportunidade muito boa, é muito bacana você poder estar em grupo, testemunhar, falar sobre o amor de Jesus. Mas eu sentia que eu podia fazer alguma coisa a mais com um dom ou com um talento que eu tivesse. E foi aí que, durante o inverno desse ano, que foi muito forte, um inverno castigante aqui na região, e conversando com um amigo, eu vi a possibilidade de realizar um projeto. Tipo, você doava 3 agasalhos e ganhava um mini ensaio fotográfico. E a gente conseguiu então 45 kits, aproximados 45 kits, contendo agasalhos, calça, peças íntimas, sapatos, toucas. E a gente decidiu também incluir ali um lanche e também um livro, Viva com Esperança. E foi uma benção a gente poder usar o dom, usar o talento e criar do que eu sei fazer, de um trabalho, um ministério. Foi então que nasceu o Ministério Retratos de Esperança, onde a gente pode estar contribuindo com outros profissionais também, não somente eu, mas com outros profissionais que estão inseridos nesse projeto, para que possa de alguma forma, com o dom, com o talento que a gente tem, poder servir, poder ajudar e mais que isso, poder se relacionar com as pessoas que estão precisando. E você pode, através do seu dom, do seu talento, levar esperança para alguém. Esperança para a gente é Jesus, através do seu dom, do seu tempo e da sua vida, da sua dedicação. Construir pontes e não levantar muros é a essência da vida cristã. Amizade sincera e desprendida é a base para conquistar as pessoas. É a base da missão bíblica. Desde aí de 2005, eu tinha um objetivo de criar uma plataforma que pudesse promover e incentivar a leitura. E aí surgiu o princípio da ideia do livro viajante, onde as pessoas pudessem entrar em um site, vindo a partir do Google, procurando um livro qualquer, e caíssem dentro do site do livro viajante. E a partir dali ele pudesse aprender um pouco mais, não só sobre o livro que ele está procurando, mas que também ali pudesse servir como uma espécie de uma vitrine, onde os nossos livros aparecem para todas as pessoas que entram no site.
Por isso que o livro Viajante tem uma chamada missionária muito grande, porque você não sabe para quem você está distribuindo o livro. Mas a partir do momento que ele entra no site, nós conseguimos rastrear o livro e rastrear também essa pessoa. E podemos entrar em contato com ela e fazer o nosso trabalho, que é a nossa função, que é a nossa missão, que é evangelizar. Ele pode até ter entrado no site procurando um outro livro qualquer, mas ele acaba buscando informação religiosa, uma informação onde ele possa sentir um pouco mais de conforto, uma palavra de consolação que ele encontra nos nossos livros. A missão é você estar disposto, estar disponível a executar alguma função que vai ter uma contribuição de evangelismo. Às vezes não importa exatamente o que é que você está fazendo, mas como você está fazendo. Então missão e ação são coisas que estão juntas. Elas precisam andar juntas, porque sem ação não há missão. A missão precisa de todos e para todos há espaço, pois só vamos viver a experiência integral do cristianismo se nos envolvermos com os nossos dons, se nos tornarmos parecidos com Jesus. Voluntários da Igreja Adventista de Jacareí dedicaram algumas horas do domingo para construir casas em um mutirão. Até quinta-feira tem um curso de graça em Mogi das Cruzes sobre como deixar de fumar. A iniciativa é da Igreja Adventista. Muitos seguidores da Igreja Adventista, isso mesmo, Adventista, decidiram deixar as diferenças religiosas de lado para ajudar os católicos. This week on ANN, church members respond to devastating flooding in Sao Paulo, Brazil. Cyclists raise money to support an Adventist. Lá atrás no horizonte o que nós vemos são 5 tanques do Exército Federal Iugoslavo e um carro blindado. Bom, eu me chamo Cláudio Leite, sou coronel de artilharia do Exército Brasileiro e eu passei todos os momentos acadêmicos até a minha formação sem igreja alguma. Até que quando eu me formei, um colega de farda me convidou para ir na igreja dele, uma igreja evangélica, e foi lá que eu me apaixonei por Jesus, digamos assim, né? Então eu me converti ao Evangelho e me batizei ao Evangelho logo nessa primeira denominação. Depois conheci minha esposa e a gente tem as transferências. E nesses meus 40 anos de instituição militar, eu fui transferido 17 vezes, então dá uma média de 2 a 3 anos em cada região geográfica do Brasil e algumas no exterior também. De maneiras que a gente não tinha muito tempo, ou por problemas geográficos, ou por problemas até mesmo de empatia, de afinidade com as denominações, a gente trocava de denominações. Então, em 30 anos
de busca no Evangelho, eu passei por 7, eu e minha esposa passamos por 7 denominações. Até que, recentemente, 2 anos atrás, eu estava no Rio Grande do Sul, que foi quando a gente se cansou bastante, eu e ela. Então a gente decidiu que a gente não iria mais frequentar igreja nenhuma, a despeito de a gente continuar honrando o nosso dízimo, e eu fiz questão de manter, né, a honradez do dízimo do Senhor na última denominação que nós ficamos congregados, até a nossa transferência para São José dos Campos. Mas a minha esposa em casa, zapeando a televisão, ela descobriu a TV Novo Tempo. E após diversos programas que ela assistiu, especialmente do pastor Luiz Gonçalves, né, que é a Arena do Futuro, que ela gostava muito, sempre gostou, nós gostamos muito, mas ela insistiu muito comigo, até que um dia a insistência do pastor Luiz Gonçalves acabou me dando um start na minha memória para que eu buscasse no site Encontre uma Igreja. E aí eu fui buscar essa igreja, vamos descobrir mais uma, vamos tentar. Tanto que eu e minha esposa decidimos diante do Senhor que seria a última tentativa que nós teríamos. E estamos aqui há 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio que nós estamos aqui é que nós começamos a entender essa grande diferença entre a denominação adventista e as demais denominações evangélicas. Não com o intuito de depreciar qualquer denominação, mas é que em apenas 1 ano, desde a nossa recepção aqui, que nós chegamos na associação, depois do pastor da igreja, o convívio, o relacionamento com os irmãos, os estudos na escola sabatina, os estudos bíblicos, aprofundamento em grupos, nos fez entender realmente que nós tínhamos muita coisa ainda para descobrir. E a gente decidiu se batizar, embora tenha sido o 2º batismo físico que nós fizemos, mas para nós foi o primeiro batismo realmente espiritual que nós tivemos, né, diante do Senhor. Bom, durante 35 anos eu servi ao Exército dos Homens. Depois que eu encontrei a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui transformado e hoje eu sirvo ao Exército de Deus. Esse é o objetivo da igreja, é o objetivo do reino de Deus, transformar pessoas. Aqui na Associação Paulista do Vale, nós temos tentado trabalhar nesta direção, com o apoio e a orientação do Espírito Santo, com as mãos, os braços, as pernas, os olhos das pessoas que são apaixonadas pelo Evangelho Eterno. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos ver cada dia mais frutos deste trabalho de semear, de colher e de conservar.